Considerações antes de você começar o podcast. Esse podcast eu gravei inteiramente com o meu celular, só que na metade do podcast, o que aconteceu? Meu celular parou de gravar. Só parou de gravar, parou de gravar. E eu perdi mais ou menos metade de conversa que eu tive com ele. Mas mesmo assim tem muita coisa, tem bastante conversa, obviamente. Só que só pra vocês entenderem, porque na parte do final, ali uns 10 minutos final, vai ter um corte, que foi na hora que meu celular pôde gravar. Aí volta 5 minutos de conversa, que foi quando meu alarme tocou, e aí eu vi que tinha parado de gravar, e aí eu voltei a gravar. E aí nesses últimos 5 minutos mesmo, voltando a gravar, dá 5 minutos meu celular para de gravar de novo. Provavelmente ter sido algum problema de memória, não sei o que foi. Mas é só pra vocês entenderem o porquê aconteceu o corte e por que teve esses cortes, tá? Foi porque o meu celular parou de gravar. Mas mesmo assim, o podcast ficou muito bom e eu gostei demais. Espero que gostem. Fiquem aí com o podcast. Ah, ficou certinho, professor. Né? Boa de Nossa, ser vou usar pra caramba agora, professor. Tá, vou. Achei essa pergunta aqui que apareceu, eu vi lá. Achei interessante, ó. Qual que é a primeira lembrança que você tem, tipo, da infância? Sua primeira lembrança que você lembra? Você para assim. Puta, a primeira lembrança da infância mesmo é quando eu fui morar no interior, porque o meu pai tinha um problema no coração, né? E os médicos falaram que o ar do interior era melhor para ele. Né? Naquela É época. mais saudável. A gente foi morar em Parapuã, então eu tinha acho que uns 3, 4 anos, é o que eu me lembro. Vocês iam, tipo, de carro? Não, ninguém tinha carro. Nem tinha carro? Não, a gente foi de trem, ia de trem. Pegava o trem aqui em Santo André, descia na Estação da Luz, pegava outro trem lá para... A cidade maior lá perto era Rinópolis, né? Mas a gente foi morar num distrito chamado Parapuã. Uma fazenda de café dos primos do pai do meu avô. Eles tinham uma fazenda lá. E aí arrumaram uma casa lá, uma casa de madeira. E a gente... Simplesinha, casa de madeira lá. Eu, meu pai e minha mãe. Eu era pequeno, né? Tinha 3, 4 anos. Aí eu lembro de estar brincando lá, que eu brincava, porque tinha espaço pra caramba, né? Então na terra, assim, fazia caminhozinho, assim, estradinha, né? Os carrinhos e tal. Acho que que eu me lembro mais é isso aí, a mais antiga lembrança. Da hora. Aí, ó, outra aqui também é legal. Como que era a sua rotina quando você era menor? Tipo, 10, 15, 13 anos ali. Você consegue lembrar um pouco? Então, teve fases, né? A gente morou no interior, aí veio para cá de volta, porque meu pai não ficou bom, aí precisou operar. É isso que eu falo. Antes, conta um pouco de como que, essa ordem assim, sabe? Tipo, foi pra lá, foi pra cá, por causa disso, isso. Então, eu já tinha uns de 4 para 5, acho que eu tinha. Você já morando lá no interior, já lá. Não, lá eu fiquei acho que de 3, 4 anos, não ficamos muito Não tempo. ficava muito tempo lá. Não ficamos porque não melhorou, né? Ah, E ele tinha que vir para cá para fazer exame no hospital, lá não tinha recurso, né? Então era na Beneficência Portuguesa de São Paulo que ele... E aí resolveu operar. Naquela época não tinha a ponte de safena conhecida hoje, né? Que a safena é uma veia da perna que usa para fazer uma intervenção no coração, né? Naquela época eles usavam veia de carneiro. E tinha muita rejeição, né? Era complicado. Não tinha a medicina ainda estava começando. nessa área aí. E então ele fez a cirurgia, sobreviveu, mas aí deu infecção, deu um monte de coisa e acabou falecendo. Eu acho que ele faleceu em 59. 59, eu sou de 54, eu tinha 5 anos.
Então a gente já estava morando aqui em Santo André, né? Que é onde eu nasci. E aí a minha rotina, né? A partir daí a minha mãe foi trabalhar. Ela trabalhava de cozinheira na Pirelli. E eu ia para a escola. Então a minha rotina era... A gente estava morando com a minha avó e meu avô. Né? Eu, minha mãe, minha avó e meu avô. E aí ia para a escola. Então, na época, ia na escola, era o dia inteiro, né? Porque a minha mãe trabalhava. Integral. Integral. Então, de manhã, ia para a escola de manhã, ia a pé, aqui da Vila Marina, aqui perto do Carvalho Terra ali. Aquela rua que desce, a Rua das Orquídeas, chama. Dali a gente ia até lá perto da Matriz de Santo André, na creche, né? A gente chamava de creche, que era... O nome era Casa da Criança de Santo André, mas era uma escola SESI. E as professoras eram freiras. As freiras que eram as professoras. Então era separado menino e menina? Era separado. Não, na classe não. Na classe... Puta, eu não lembro, hein? Acho que era separado, sim. Era separado, era só classe de menino e classe de menina, não ficava junto. Então, na parte da manhã eu tinha aula normal, né? E à tarde eu ficava lá até o horário que a minha mãe trabalhava, ela vinha do trabalho e ia me buscar. Aí vinha para casa. A rotina era essa aí, de manhã. Então, de manhã, ou eu ia com a minha avó, ou tinha as outras crianças que moravam perto ali, às vezes a mãe de um que ia, né, para levar a gente para a escola. Porque a gente tinha 5 anos, eu estava no pré-primário. Né? Primeiro ano era pré-primário, não era. Não podia fazer o primeiro ano, né? Tinha que ter. Aliás, fiquei 2 anos no pré-primário, né? Porque 5, 6, né? Só com 7 é que podia entrar no primeiro ano. Como eu nasci em fevereiro, é bem no começo, pegava bem no início do negócio. Então essa foi a minha rotina até quando aí a minha mãe, trabalhando na Pirelli, ela conheceu o seu Geraldo, que foi o meu padrasto, né? E aí, nisso, quando ela casou de novo, eu tinha 10 anos. Aí a gente mudou dali e foi morar lá na 24 de fevereiro, no bairro Casa Branca, que é onde ele morava e tinha a casa dele lá. Tinha a casa dele na frente, ele morava sozinho, porque os pais dele tinham falecido e o irmão dele morava numa casa do fundo. A gente foi morar lá. Mas teve um período antes disso. Eu não lembro até que ano que eu fiquei morando com meu avô e minha avó, depois que meu pai faleceu, porque antes de minha mãe casar de novo, eu fui morar com a minha tia Maria e meu tio Gilim. Tio Gilim. E era ali no bairro Casa Branca também. Então a gente foi morar lá, eu, minha mãe, meu tio e minha tia, morava os 4 lá. Aí eu ia para a escola, aí mudou, né, porque o trajeto mudou, né, o bairro. Mas tinha um... aí na verdade, eu terminei o primeiro ano, o primário, né, com 10, né. Com 10, então, eu ia para a escola, eu não lembro se eu ia de carona ou ia a pé. Eu acho que eu ia a pé, um tempo eu ia a pé dali, era mais longe, né? Mas ia a pé. Então, aí até os 10 anos. Aí minha mãe casou, aí a gente mudou, era na mesma rua, né? Que ele tinha casa, que ele morava, o meu padrasto. Então, nós mudamos de casa ali. Mas estava sempre perto ali? Perto da minha tia, do meu tio. Então, aí eu saí, aí eu terminei o primário e fui estudar no Américo Brasiliense, o ginásio, né, na época. Então, aí eu ia ou ia a pé, muita gente ia a pé, ou ia de carona, que tinha o pai de um amigo que morava na mesma rua ali, que ele levava a gente de carro. Mas voltar, a gente voltava a pé.
Aí a aula era de tarde. O ginásio era à tarde. De manhã, às vezes, a gente tinha aula de educação física. Então ia para lá, fazia educação física, voltava para casa, almoçava, se trocava e ia para a aula normal. Então essa aí foi a rotina até os 14, né? Aí eu estava na metade do último ano do ginásio, né? Que seria a oitava, né? Porque primário era 4 anos, ginásio 4 anos. Aí acabava? Não, aí você ia para o Pro ensino médio. ensino médio. Ah, ok. O ensino médio, na época, ele era dividido em 3. Tinha o clássico, o científico e o normal. Era tipo 3 cursos completamente 3 diferentes. cursos diferentes, Ah, entendi. O normal, que a pessoa chamava, era mais quem queria ser professora, sei lá, queria ser professor. Então. O clássico era, acho que é mais para quem queria, sei lá, medicina, uma coisa assim. E o científico era para quem queria parte de técnica, né, de engenharia, essas coisas assim. Mas quando eu terminei a oitava, né? Sim. No meio da oitava eu mudei de escola, porque eu fui trabalhar. Aí eu era office boy. Office boy. Office boy. E não deu para ser na mesma escola porque não tinha vaga à noite. Ah, você trabalhava de manhã e de tarde? Ou só à tarde? Então eu estudava, né, era à tarde, né? Mas como eu fui trabalhar, eu tinha que estudar à noite. Aí lá no América Brasileiro não tinha vaga para transferir para a noite. Aí eu acabei vindo estudar no Sérgio Millier, aqui perto do cemitério, à noite, para terminar a oitava. Né? Comecei a trabalhar, aí trabalhava de dia e vinha estudar à noite e voltava para casa. Então, aí eu fiz. Então, quando eu terminei a oitava, mudou a lei, mudou não a lei, mudou a programação dos cursos no Brasil. Aí parou de existir esse clássico científico e normal, passou a chamar colegial. Né? Era o colegial, era um curso único. Não tinha variação? Não tinha variação, era todas as matérias lá. Aí você terminava o colegial, você não era nada, não tinha formação de técnica nenhuma. O outro, se você terminasse, você teria um algo a mais. Você era mais direcionado, né, para isso daí, né, para dar aula, para ser advogado, para ser uma parte de medicina, né, dentista, essas coisas. E a parte científica de técnico. Engenheiro, pá. Mas aí juntou tudo e ficou chamado colegial. Então aí eu passei para o primeiro colegial, né? Terminei, passei para o primeiro colegial, continuava trabalhando. E os meus amigos, né, que eu tinha meus amigos lá, eles... Nessa nova escola? Não, os amigos de perto de casa. Ah, ok. Os de perto de casa lá, que estudaram comigo lá no Américo, eles continuaram de dia no Américo, né? Eu que saí para ir trabalhar. Mas a gente morava, tinha alguns que moravam perto, né? A gente Mantinha o contato. mantinha contato. E eles, na época, eles foram para fazer o curso técnico na ET, em São Bernardo. Eles saíram, terminaram, né? Prestaram exame lá na ET e entraram na ET, que era a escola técnica, curso técnico mecânico, né? Saía como técnico mecânico. E eu estava fazendo o colegial, que ia terminar o colegial, não ia ser porra nenhuma, né? Sei lá, ia trabalhar. Mas esse curso técnico que eles foram fazer era separado do colegial? Ou era junto? Não, era junto, era equivalente. Ele era equivalente, mas ele tinha matérias técnicas, né? Você já saía de lá como técnico. Na verdade, era técnico de máquinas e motores, era o nome do curso. Curso técnico de máquinas e motores. E aí a mãe de um dos meus amigos aí, que morava na mesma rua, ela falou, ô Ayrton, por que você não vai fazer o curso técnico? Aí eu falei, a dona Zelina. Eu falei, dona Zelina, porque estou trabalhando, né? Lá. Não, fala com seu pai, com a sua mãe, porque quando você terminar, você vai, né? Vai terminar 3 anos e vai ser o quê? Nada, não tem nenhuma profissão.
Lá você já sai com uma profissão, né? Falei, realmente, né? Aí eu falei em casa. Porque meu padrasto era da moda antiga lá, quando tem que fazer 14 anos, tem que trabalhar, né? Era assim que funcionava. Tipo, Fazia 14 anos, a pessoa, era o normal, o mais normal de todas as maioridade. famílias. 14 anos já ia trabalhar para ajudar a família. entendi. Porque todo mundo era pobre, ninguém tinha. Então, por isso que eu fui trabalhar. Aí eu conversei com eles, com a minha mãe, com eles. Eu falei, então eu queria fazer o curso técnico lá, porque quando eu terminar vou ser técnico, né? Só que lá era integral, era das 8 às 5 a escola. O técnico. Então eu tinha que parar de trabalhar, né? Então ele ia ter que me sustentar, né? Ele era contra. Não, ele foi a favor, ele concordou, né? Aí então eu já tinha perdido um ano, né? Eu estava no primeiro colegial. Eu terminei o primeiro colegial, Teve que fazer. ia passar para o segundo colegial. Aí eu tive que voltar. E para entrar lá na ETE tinha que fazer um vestibulinho. Não é que você ia lá e tal. Era concorrido o negócio, tinha 150 vagas. Eu tinha matérias que eu não conhecia, né? Técnica, desenho técnico, que era o. E dentro das provas, da prova lá do vestibulinho, tinha desenho técnico. O resto eu sempre fui um bom aluno, né? Então, português, matemática, história, geografia. Eu sempre fui bem, nunca tive diferença. Sempre estudei, né? Não era o primeiro da classe, mas estava no bolo lá. Entendi. Não era o último também. Nunca repeti de ano, né? Então, aí eu fui fazer um cursinho, porque tinha um cursinho lá, e quem dava aula no cursinho eram os alunos do último ano técnico, que lá eram 4 anos. Não era 3, era 4. Quando eu entrei lá, aí eu fiz o vestibulinho lá. Esse meu amigo aí, filho da dona Zelina, aí, o Décio, ele me ajudou a aprender o desenho técnico, né, porque ele já estava indo para o segundo ano lá, né? Ele conseguiu te dar uma... Dar uma força lá para me entender o desenho técnico. Comecei a entender como é que era e tal. Para mim poder fazer a prova, porque era o desenho técnico, era a minha dificuldade. Se eu não fosse bem, eu ia acabar não entrando por causa do desenho técnico. Aí ele me ajudou e tal. Aí fiz o vestibulinho lá. Aí eu não entrei logo no 150, eu fiquei em 156, sei lá, não lembro, por aí. Mas acontece que nas escolas técnicas tinha a ETE, né, São Bernardo, tinha a Escola Técnica Antártica, que era lá em São Paulo, que era subsidiada pela Antártica, que faz bebida. Empresa. Tinha a Escola Técnica Getúlio Vargas, que é uma outra, acho que existe até hoje. E tinha a Escola Técnica Federal de São Paulo, que também é lá em São Paulo. Então, muita gente fazia o exame nessas escolas. Em todas? Ou em todas, ou em 2 ou 3. Esse não passava em um, tinha outro. Entendi. E aí, às vezes, o cara era de São Paulo, fazia na ETE, né? Só que passava na outra e... Passava na outra, então aí o cara... Então aí o pessoal falou, não, calma, você está em 156, está na lista de espera aí. Aguenta aí que o pessoal, na hora de fazer matrícula, vai diminuir um pouco. Vai diminuir, aí vai indo, aí você vai entrar. E foi o que aconteceu. Teve cara que entrou em 2 escolas, o cara escolheu a outra que era mais perto da casa dele. E aí eu entrei no 150. E aí então, aí a rotina era todo dia, né? Das 8 às 5, aí ia de ônibus. Quando começou, ia de ônibus, São Bernardo aí. Levava marmita, porque lá na escola, na época, quando eu entrei, não tinha refeitório, não tinha cozinha. Levava marmita. Aquela marmita que é de isopor, né? Tem a marmita dentro e um estojinho de isopor. Aí minha mãe fazia a marmita e levava a marmita na mochila, né? Mais o material da escola. Aí era o dia inteiro lá. Aí lá mesmo, aí, durante o dia tinha todas as matérias, tinha educação física também. No meio do período, assim, sabe? Educação física
De repente, a próxima aula é educação física. Ah, não tinha um cronograma de aula certinho. Não, tinha, né? Mas você tinha lá, sei lá, na parte da manhã, hoje, ó, tem português, matemática e, sei lá, elementos de máquina, já tinha lá. Aí almoço, aí depois tinha educação física. Aí depois da educação física, aí tinha outra aula de outra coisa, entendeu? Entendi. E um dia por semana tem a aula de oficina. Que era tipo Aí é prática. prática, para mexer em torno, fresadora, tudo que é máquina aí, que a gente. Mais era torno, fresadora, mas aí tinha vários. Tinha ajustagem, né? Que é a parte de. Com lima, né? Fazer uma peça, né? Tinha que fazer uma peça e tinha que dar o acabamento com lima e tal. Então tinha a serra de fita para cortar, a chapa, o torno, né? Tinha também um número de aulas em cada máquina, né? Tinha tratamento térmico, tinha a parte de montagem e desmontagem, né? Que tinha um câmbio do Jeep lá. Câmbio do Jeep. Câmbio do Jeep. Montado. Aí você tinha que desmontar e montar. Parece que É. Mas imagina, o câmbio é cheio de engrenagem lá. coisa pra caralho. Você tem que saber. Então tem que saber fazer o negócio. Você tem que anotar o que você está desmontando. Onde você tirou. Para você não se. manual. Não. Você tem que se Vai na organizar. raça. E era em grupo, assim, né? Porque era um grupo, um grupo estava no torno, outro grupo estava na fresa, o outro estava lá no câmbio do Jeep. Então, um dia por semana era essa parte prática, né? Então, a rotina foi essa daí. Só que aí mudou também, dentro lá da ET, em vez de 4 anos, passou para 3 anos. Com você dentro. Com eu dentro. Eu tinha entrado no ano seguinte e mudou para 3, não era mais 4. Ah, então você não ia fazer até 4? Não ia ter 4, ia 3 anos. Porque às vezes eles... Na verdade, eu fiz 3,5. Ah, você fez 3,5. Na verdade, eu fiz 3,5. A outra turma que estava atrás de mim fez 3. Mas a minha, como. A de cima fez 4. A outra fez 4 e eu estava no meio, nós fizemos 3,5, na verdade. Isso que eu ia Teve uma adaptação lá para reduzir. Então, aí eu terminei o curso técnico e fui trabalhar, fui procurar estágio, né? Quantos anos você terminou? Eu terminei com. Eu entrei lá 69, né? 15 anos. Entrei com 15. Eu saí com, acho que 18. Você ficou 3 anos e meio, 18 e meio? 18,5, né? 18 anos. 18,5, Normal, como se tivesse falado de escola hoje em dia. Saí com isso aí, 18,5. Lá também eu não repeti, né? Então aí fui procurar estágio, que eu tinha que fazer estágio. Terminou, né? Já tava com Então, porque antes, no curso técnico era assim, você, antes de mudar, né? Por isso que era 4 anos, porque nas férias tinha estágio. O pessoal fazia estágio nas férias, entre um ano e outro. Não lembro se era do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto. Por isso que dava 4 anos, entendeu? Ah, entendi. Eles contavam o estágio. Aí no meu caso foi 3,5. E aí eu estava pronto para trabalhar, mas precisava fazer estágio primeiro, porque tinha que entregar um relatório de estágio lá na escola. Para receber o diploma de técnico mecânico de máquinas e motores. Aí eu fui procurar estágio e tal, aí fui fazer teste em várias empresas, aí fui na Ford, fui na Chrysler. Porque a maioria era automobilística, né? Eu não fui na Volkswagen, mas na Chrysler. Se bem que na época a Volkswagen tinha comprado a Chrysler. Fui na Chrysler, fui na Ford, aí acho que eu fui na Pirelli, e fui na Rodia. Aí na Pirelli, porque tinha muita concorrência também, né? Porque aqui em Santo André também tinha escola técnica, tem a escola Júlio de Mesquita, que ainda tem, né? A Júlio de Mesquita fica ali. Já ouvi falar da escola, já ouvi falar o nome. Ela fica ali nós passamos por ela ali.
perto da Perimetral, lá, perto da prefeitura lá. Né? Ah, sei. Ok. Você está indo aqui está o prédio da prefeitura, é desse lado aqui na parte de baixo aqui. Não dá para ver ela. Ah, aquela grandona. Ela fica embaixo. Tem o Américo Brasiliense, que é onde eu estudei o ginásio, que é para lá, perto da prefeitura. Aquela que tem um terreno grandão assim. Essa é o Américo Esse é Brasiliense. o Américo. Esse é o Américo. Ela fica Ela fica do outro lado lá. Ok. A gente passou um pouquinho antes onde está o negócio da Yolanda. Aham. Sei. A gente faz uma curva. Então, naquela curva é ali, ó. Ah, ok. Bem aqui. Então, a perimetral está aqui em cima, ela está aqui embaixo. Que é a Escola Técnica Júlio de Mesquita. Deve ser em Anguera agora lá. Não sei. Em Anguera ou Senac deve ser agora lá. Ah, Não, eu sei qual é que antes do Senac. O Senac é mais para frente. Agora. É antes. Eu passo de ônibus por ela ainda. A escola Técnica Júlio de Mesquita, ainda é. Ainda tem lá. Existe. Será que é depois? O Senac é mais para frente. É. Então, aí eu fui fazer estágio na Ródia, comecei a fazer estágio lá na Ródia. E estava fazendo estágio na Ródia e tal. Aí a Pirelli me chamou. Mas você tinha dado o currículo, né? Tinha feito. Não, eu tinha feito o teste para fazer estágio na Pirelli, né? Mas não chamaram, né? Tinha muita gente, a concorrência era grande. E aí eu acabei entrando na Ródia. Na Ródia eu passei lá. Aí fiquei lá na Ródia, estava fazendo estágio lá numa área lá. Tinha desenho, muito desenho técnico e tal. E aí, acho que eu já estava na Ródia, quando eu entrei na faculdade lá em Mogi das Cruzes à noite. Porque depois do curso técnico, a ideia era fazer engenharia. Né? Então, Fez engenharia do que mesmo? fiz engenharia operacional mecânica de máquinas. tudo no mesmo ramo. Engenharia mecânica, né? Sim. Então, aí Conseguiu. aí a Pirelli me chamou. Aí eu também fiz uns testes em alguns departamentos, né? E acabei entrando no departamento lá da produção de cabos elétricos. E aí eu estava estudando à noite lá em Mogi. Então aí foi mais 3 anos e meio, acho. Aí Mogi já era na faculdade já. Faculdade. Ok. Aí fiz a faculdade. Estudava de manhã. Não, Trabalhava de dia. De manhã e à tarde. E estudava à noite. Estudava à noite. 3 anos. Saía daqui, 3 anos e meio. Saía daqui, ia para Mogi. Ah, foi quando você falou, né, pra polícia que vocês compraram uma. Primeiro a gente começou a ir de Kombi. Uhum. Tipo van. Então era Kombi, um monte de gente, né? Rachava por mês a Kombi para levar e trazer a gente. Aí começou a aumentar, os motoristas começaram a aumentar o valor lá. Aí o pessoal, Foi viável. e tinha várias Kombis, né? Porque daqui de Santo André tinha muitos alunos daqui. Então não tinha uma Kombi só, eram várias Kombis. Né? Então os caras já estavam fazendo um esqueminha. Aí o pessoal mais ligado lá, os caras foram atrás de ônibus. Aí foram nas empresas de ônibus aí e tal, para fretar um ônibus. Porque se é um ônibus maior, cabe mais gente, fica mais barato. Dependendo, né? Exatamente. Foi o que aconteceu. Ficou mais barato, aí nós começamos a ir de ônibus. Aí vamos de ônibus. Aí tinha vários ônibus, as Kombi dançaram nessa daí. Aí ia vários ônibus, a gente ia de ônibus, tal, pegava o ônibus, ia, voltava à noite, ia trabalhar de manhã. Aí o ônibus também começou a aumentar. Aí que a gente, em 4 lá, a gente falou, puta, vamos comprar um Fusquinha, meu. Vai ficar mais barato, vamos ver arrumar um Fusca. Quanto que era um Fusca naquela época? Puta, não lembro, meu. Acho que foi, sei lá, acho que R$2.000. Nossa, muito barato. Era baratinho, não era, e era usado, né? Não era novo, não. Sim. Aí acharam um lá que o dono tinha morrido e o carro estava na garagem lá. Era um Fusca azul. Aí compramos o Fusca, aí a gente ia de Fusca. Então o carro ficava, porque tinha um que trabalhava em São Bernardo, lá na Chrysler. O cara trabalhava em São Bernardo. Ele morava em Santo André. Eu trabalhava na Pirelli. Na Pirelli tinha eu e mais um. Eu trabalhava na parte de cabos, o outro trabalhava na pneus. Uhum. E tinha um outro que trabalhava na Cofap, que é ali perto da Pirelli também.
Então, a gente montava o esquema. Aí o que estava em São Bernardo ficava com o carro, aí ele vinha, né? Passava na Pirelli, pegava eu e o outro, ou na minha casa, dependendo do horário. Pegava o outro da COFAP e aí ia embora. Que é Thor, carente. Aí ia para Mogi. Com o Fusquinha. Com o Fusquinha, e aí voltava à noite. Aí revezava, né, para dirigir e tal. Todo mundo tinha carta? Todo mundo tinha carta. Carta naquela época era mais... Tinha tirado, né? Tinha tirado, porque aí eu já estava, eu teria carta com 20 anos. Então eu já tinha, todo mundo tinha carta. Aí eu estudei, eu não lembro quanto, acho que foi 2 anos. 2 anos, ou por aí. E aí eu fui transferido para a Pirelli de Jandira, que fica na Castelo Branco. Aí era mais longe, né? Aí fugiu o esquema do Fusca. Deu ruim. Não dava para mim vir de Jandira para pegar o Fusca. Aí eu falei, puta, né? Aí eu ia... Foi várias tentativas. Primeiro eu tentei ir de trem. Porque a Pirelli, para mim trabalhar em Jandira, a Pirelli tinha umas Kombi que pegava a gente e levava para Jandira. Os funcionários. Porque a maioria, tinha vários daqui de Santo André, que foram trabalhar nessa unidade nova lá, em Jandira. Aí ia de Kombi de manhã. Então a Kombi passava às 6 horas da manhã para a gente chegar às 8 lá. E chegava mais depois das 8 ainda, porque trânsito daqui até lá, meu, pô. E aí ainda ia pegando os negros no caminho. Antes, tipo, tinha as ruas, era menos rua, né? Era complicado o negócio. Aí como para mim ir para a faculdade, eu falei, puta, e agora? Para mim ir para Mogi, meu, era totalmente assim, eu estava aqui em Santo André, Mogi e Jandira. Então eu saía de Santo André de manhã, ia trabalhar, aliás, saía de Santo André, ia trabalhar lá em Jandira, aí tinha que vir para Mogi e depois voltar para Santo André. Então Santo André estava no meio, estava lá e lá. Era totalmente oposto. Puta merda. Aí eu comecei a ir, porque tinha o trem dos estudantes, justamente que ia para Mogi, chamava o trem dos estudantes, porque a turma saía de São Paulo, muita gente estudava lá, era do ABC de São Paulo. Aí Era um trem feito só para isso? Não, chamava de trem, porque a maioria que ia no trem era estudante. Entendi. Por isso que chamava trem dos estudantes. Mas saía do Brás, né? Então eu tinha que chegar no Brás para pegar o trem. Era um só? Não, tinha outro trem depois, mas chegava atrasado. Foi o que aconteceu, começou a acontecer, porque eu não tinha acho que duas Kombi da Pirelli, que pegavam o pessoal. A minha, que fazia um trajeto, pegava um pessoal, e uma outra que fazia outro trajeto. Aí na volta eu mudava de Kombi, porque essa Kombi vinha para São Paulo, né? Não vinha, a outra ia voltar para Santo André com o pessoal. Como eu estudava, era mais fácil eu pegar outra Kombi. Aí eu mudava de Kombi. Aí o cara me largava lá no Brás, lá tal, puta, perto, né, da estação, chegava lá, puta, o trem dos estudantes já tinha saído. Aí pegava o outro. Aí chegava atrasado lá na faculdade. Puta merda, não dá. Aí falei, puta, não, eu vou de ônibus então. Porque tinha um ônibus que a rodoviária de São Paulo, agora é lá a rodoviária, o terminal do Tietê, né? Que é grandona lá. Antes não tinha aquela rodoviária, ela era perto da Estação da Luz, a rodoviária. Era bem menor. E tinha o ônibus que saía de lá para Mogi. A empresa chamava Pássaro Marrom. Aí acho que ainda existe. A empresa de ônibus, Pássaro Marrom, os ônibus marrom lá. Aí eu falei, então eu vou vir de Kombi e vou parar e pegar o Pássaro Marrom para ir para Mogi. Aí comecei a fazer isso, mas chegava atrasado também. Mas como que você sabia desses ônibus? Se tinha algum livro? Como é que você Não, tinha gente... Só boca a boca. Lá na escola tinha o cara que morava em São Paulo. Que falou, eu venho de ônibus, eu pego lá no terminal lá. Então vou tentar pegar. E tipo, um falava de onde vinha. Eu falei, vou lá no Pássaro Marrom lá. Aí, testar. Aí
Já aconteceu de você pegar ônibus e, tipo, ter ido pra outro lado? Não, Não eu sabia. Não, pegar errado não. Era certo. Ok. Passa no Marrom para Mogi. Aí então chegava atrasado. Caramba. Aí na minha classe, lá na faculdade, tinha um cara, outro de outras classes lá, que eles eram daquela região ali, da Lapa, de São Paulo. Aí um dos caras lá, comprou uma Kombi. Ele era de onde que ele era? Ele era de Caieiras. Caieiras sei lá, tem Lapa, Pirituba, Caieiras. Ele era de Caieiras. Aí ele comprou uma Kombi e arrumou uns parceiros, né, que pegava no caminho. Aí Então, ganhava uma tinha graninha ganhava uma graninha e ajudava os ajudava ele a pagar a Kombi, né? E ajudava os caras lá. Aí eu falei, puta, beleza. Ele passava na Lapa. E uma das Kombi, essa Kombi que eu pegava, ela passava na Lapa e deixava, tem uma secretária que morava na Lapa. Aí eu falei, puta, então beleza, eu desço na Lapa, ele vem com a outra Kombi, eu pego a Kombi na Lapa e vou. Aí começou a dar certo. Aí eu chegava no horário. Então ele vinha de Caieiras, me pegava na Lapa, aí pegava a Dutra, aí pegava uns caras na Dutra, que tem uns caras que trabalhavam nas empresas perto da Dutra, já tinha o ponto certo lá, o cara estava esperando, pegava, ia enchendo a Kombi e chegava em Mogi. E na volta eu voltava, tudo isso aí, quando eu ia de trem, ou ia de ônibus, ou ia de Kombi, a volta era com Fusquinha, para voltar para Santo André. Ah, o Fusquinha dava certo. Fusquinha, para voltar dava, para ir é que não dava. Mas nessa de ir com enquanto você gastava muita grana ou não era no final? Não era muito, né? Mas como eu trabalhava, né? Valia a pena. Dava para me pagar os meus gastos, né? Entendi. Então, A faculdade era particular, tipo, você tinha que pagar a faculdade ou você tinha que pagar. tinha que pagar? Tinha também, mas não era tão caro, né? Era mais barato? Você consegue lembrar? Faculdade, quanto que era? Puta, eu não lembro. Mas comparado hoje em dia, era bem mais barato. Era mais barato. No final, você que pagava a sua faculdade? Eu pagava. No final dava tudo certo, tipo, sobrava, tipo, um pouco. Não, eu até ajudava em casa lá, porque quando eu comecei a trabalhar como técnico aí na Pirelli, eu ganhava bem, pô, salário na época. Era mais ou menos, sei lá, R$ 2.000, aí. Na época? Na época era... Quantos anos atrás? Puta, era em 70, eu entrei na ETA em 73. Naquela época eu tava tranquilo. Não era nem real, era real, claro. Eu não lembro que moeda que era. Não sei se era cruzeiro. Mas pra época ganhava bem. Era bem, então. Então dava para me pagar a Kombi, né? O Fusquinha, a parte que eu usava, né? E a faculdade. E sobrava uma graninha, dava para ajudar em casa também. Aí foi nessa vida aí, 3 anos e meio aí para terminar a faculdade. Quando eu terminei, né, aí que eu fui trabalhar em Sorocaba, na Pirelli, em Sorocaba. Aí comecei a trabalhar lá. Aí fiquei lá um tempo lá no hotel. Depois arrumei uma república lá. Porque tinha um monte de cara, né, da Pirelli que tinha ido daqui para lá, que não era casado, né? Os casados, os caras pagaram a mudança. Mas os solteiros, aí arrumaram lá, fizeram uma casa, alugaram uma casa lá, morava um monte de gente. Todo mundo trabalhava. Aí eu fiquei lá. Depois aí o Marcão, né? Sim. Marcão também acabou indo trabalhar lá, Foi tudo certo. tá? Tá. Só pra conferir, né? Então, o Marcão começou... eu estava trabalhando lá, aí eu já estava namorando, né? Com a tua avó. E aí eu conheci o Marcão, né? E o Marcão estava saindo, estava trabalhando, mas não estava contente na empresa que ele trabalhava e tal. E era a parte eletrônica, elétrica, né? Aí eu vi lá em Sorocaba, na Pirelli, estava precisando. Falei, Você indicou ele lá. então, vai lá, né? Tá afim, né? Vai lá, só que tem que trabalhar lá em Sorocaba. Aí ele foi lá, passou nos testes lá, pô. Aí, nisso eu estava na República, né? Aí eu falei, bom... Aí eu mais um outro rapaz, o Ademir, que era do interior, perto da onde eu fui morar quando eu era criança, ele era lá de perto.
o Ademir. Aí eu, ele e o Marcão alugamos uma casa. Aí ficou a nossa república lá, nós três. Mas só ficou vocês três, vocês não expandiram. Não, não dava também, era pequeno, né? Tinha 2 quartos. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Era isso aí. Então, isso aí foi 76, 77, acho que foi por aí. 78, né? Porque aí, em novembro de 78, eu casei. Foi dia 11 de novembro. Aí eu fui morar em Sorocaba mesmo. Aí a gente, na verdade, assim, a Pirelli, né? Deixa eu voltar um pouco. Como é que você e a Márcia se conheceram? Nesse meio tempo que você estava trabalhando, você estava com a casa? Na verdade, eu conheci ela, eu estava ainda trabalhando na Pirelli, estudando em Mogi. Trabalhando na Pirelli, estudando em Mogi. Aí eu comecei a trabalhar em Jandira, né? A gente estava namorando já, eu trabalhava em Jandira. Aí, às vezes, o telefone na época, em Jandira, não era que nem agora o telefone, não tinha celular, né? Então, você fazer ligação, que nem ela queria falar comigo, de Santo André em Jandira. Não era direto. Então, tinha uma telefonista em Carapicuíba, que é perto de Jandira. Então, ela ligava o número lá e atendia lá nessa central de Carapicuíba. Aí a telefonista, alô, Carapicuíba. Então, eu quero falar com tal, Jandira, número tal. Você tinha que dar o número. Aí ela ligava lá, tinha aqueles... Você já viu uns filmes que tiram os negócios? Então, era desse esquema aí. Aí ela ligava lá em Jandira. Aí conectava e eu conseguia... Mas a Márcia já tinha que estar na linha já. Ela que ligava, ou eu ligava de lá para Carapicuíba para ligar para o número daqui de Santo André. Para a gente conseguir conversar era assim. Então eu conheci, né, nessa fase aí, né? Que eu trabalhava na Pirelli, tinha um rapaz que trabalhava comigo, o Toninho, no mesmo setor, né? E, inclusive, ele também foi trabalhar em Jandira, né, na época. E aí tinha a prima da tua avó, a Lilian, trabalhava na Pirelli, perto do meu setor. Ela trabalhava na parte de telex, né? Não tinha fax. Era telex. Ela trabalhava no telex. Era parecia uma máquina de escrever gigante lá, mas fazia as transmissões, as comunicações, ela usava um telex. Ela trabalhava no telex lá e tal. E aí ela, né, conhecia a gente lá, né? E ela e o Toninho estavam meio se entrosando lá. Aí, um belo dia, o Toninho combinou de sair com ela. Só que aí tinha uma condição que a prima dela ia junto, a tal de Márcia. Aí ele veio lá na minha casa e falou, ó, então, meu, eu sei que era um negócio ia ter procissão à noite, né? Que é isso? Uma data. Procissão é quando tem uns negócios na igreja, eu não lembro as datas certas, que tem a procissão sai uma imagem lá do santo em cima de um negócio lá com os braços assim, a imagem do santo, o pessoal carregando, e o padre vai na frente lá rezando lá e tal, fazer o terço, que nem o terço, né? Ave Maria, um monte de Ave Maria, de Pai Nosso e tal, e a turma atrás, e normalmente era à noite, turma com vela na mão, fazia uns copinhos assim de papel assim para não apagar, né? E aí chama procissão. A tua avó sabe melhor do que eu para explicar isso. Se você perguntar para ela, ela vai te explicar direitinho. Então, nessa época fazia procissão. E a procissão ia passar na rua da casa da tua avó ali,
Ah, eles andavam pela rua. É, a procissão faz um caminho. Aqui no clube teve. E deve ter ainda. Viu a tabela depois? É. Tem umas datas aí que tem procissão. Então, aí ele passou lá em casa e falou, pô, então, eu vou sair com a Lília, né, tal, e tem a prima dela, vai junto, você não quer ir junto, fazer companhia. Ah, não, tá bom, vamos lá, né, tá bom. É, vivia paquerando aí, mas não tava namorando ninguém, né. Ah, tá bom, vamos lá. Aí viemos pegar elas aí na casa da avó Irma ali. Aí ele tava, não lembro que carro que ele tava. Ah, você vai de carro. Ele tava de carro. Aí ele veio com o carro lá, não lembro que carro que era. Aí fomos para São Caetano, lá num barzinho lá. Tinha música ao vivo, dava até para dançar, né? Então fomos lá. Aí ficamos lá, tal. Aí que eu conheci ela. Aí, pau, aí viemos embora. Então, era perto da Páscoa, meu. É, acho que era Páscoa. É. Então, perto da Páscoa tem a procissão aí. Era Páscoa, assim, porque a gente, depois quando trouxemos elas de volta, né, tal, aí eu falei para ela assim, então, eu acho que era uma sexta-feira santa. Acho que foi na sexta-feira santa, por isso que ia ter a procissão. Sexta-feira santa, depois tem o sábado de Aleluia, né, e domingo de Páscoa. É assim que... Então, aí eu falei para ela, então, e aí amanhã, né, vamos se encontrar, né? Aí ela falou, não, amanhã eu vou no baile lá no Arabaçã, que ela ia com o Marcão, né? Ela gostava de dançar muito, né? Então, eu vou no baile lá, não, eu já tenho compromisso. Tá, não, tá bom, tá. Eu falei, e domingo? Domingo de Páscoa. Fui insistente, né? Porque ela já dispensou no sábado, não, sábado não. Falei, domingo, tá? Domingo, tá bom. Falei, tá bom, então eu passo lá na sua casa. Aí eu já tinha comprado a moto. Né? O meu padrasto tinha um Fusquinha, marrom. Mas eu já tinha comprado a moto. Aí eu falei, então no domingo eu passo aí de moto então, tá? Ah, tá legal. Beleza. E aí foi. Aí no domingo peguei a moto e vim na casa da avó Irma ali. Aí a Mara era uma toquinho gordinha, baixinha assim. Aí eu cheguei lá, a Márcia tá aí. Peraí que eu vou... Aí ela desceu lá. Tata, tem um cabeludo aí. Eu usava, era cabeludo, tava cabeludo. Tem um cabeludo de moto aí. Tá, né? Aí, pá. Aí nós saímos, nós viemos, sabe aonde? Aqui no Clube de Campo. Perto tinha o teleférico ali, né? Sim. Acho que na época ainda não tinha o teleférico. Mas ali perto ali. Você passa o teleférico, tem uma ruazinha que entra assim. Que vai lá pra trás. Né? Vai lá pra trás. Então, aí entrei naquela ruazinha, aí ali na beirada ali tinha grama ali e tal, nós paramos ali. Ali era mais aberto. Ficamos ali e tal. Né? Conversando. Aí começamos a namorar. A partir daí começamos a namorar. Foi assim que eu conheci ela. Através da Pirelli lá, a prima que trabalhava lá, e acabou dando esse rolo aí. Então, aí depois, então, aí eu casei em 78, a gente foi morar em Sorocaba, né? Aí lá a gente comprou uma casa, a Pirelli facilitava para os funcionários, ela fazia empréstimo. Fazia um empréstimo com juro baixíssimo. Vale a pena. Vale a pena. Aí eu comprei a casa lá e a gente foi morar lá. E eles pagavam a mudança também. Caramba, eles davam um mau suporte. Davam. Pagavam a mudança. Se bem que até hoje, né? Que nem o pessoal que foi da Bristol que foi lá para Minas, pagou a mudança. E quando você muda, quer dizer, eu já tinha mudado, né? Já estava trabalhando lá, mas quando você é transferido de uma empresa, de uma cidade para outra, você tem 25% de aumento no salário.
né? Porque você muda de Sim. cidade, então Vai ser tipo esse tem, sacrifício. tem uma lei aí, tem uma lei que... Então eu ganhei aumento de salário quando eu comecei a trabalhar lá, mas aí ainda estava sem casar, né? Não estava casado. Aí quando eu casei, eu fui falar lá, então, eu casei e tal, a mudança, não, tudo bem, dá o endereço aí e tal. Mandaram um puta de um caminhão gigante, porque a gente foi comprando as coisas, né? Sim. Os móveis, né? A gente já estava comprando. E estava guardando lá na casa dos fundos, onde o meu padrasto morava. O irmão, foi feito um negócio que... Tá. Porque é o seguinte, a minha mãe e meu pai, eles tinham comprado dois terrenos, dois terrenos com casa, né? Um era na Rua das Orquídeas, lá embaixo, e o outro era na Rua das Violetas, que é onde a gente morou depois de casado. Hein? Então, como lá onde o meu padrasto morava era dele e do irmão, um terreno com duas casas. E o irmão morava na casa dos fundos. Aí o irmão dele comprou um terreno para construir, precisava de dinheiro. Então aí foi feita uma negociação, né? A casa que era da Rua das Orquídeas, lá embaixo, foi passada por irmão dele, e o irmão dele passou toda aquela casa ali para ele. Então foi feita uma troca, né, de uma casa por outra casa. E a outra, que era da Rua das Violetas, a minha mãe sempre deixou no meu nome. Né? Falou, filho, tá Você é no... filho único, né? Filho único. Filho único. Filho único. Nunca, a minha mãe não teve mais filhos. Logo que ela casou, ela perdeu. Ela ficou grávida e tal, mas teve problemas, perdeu. Uma ou duas vezes. Antes de você. Antes de eu nascer. Aí eu nasci. Aí depois que eu nasci também não teve mais, porque aí meu pai também já estava com os problemas, começou a ter problemas. Aí eles... E com seu padrasto também não teve? E com meu padrasto, minha mãe também não teve. Então eu acabei ficando só eu mesmo. Então, aí... eu estava falando de Sorocaba, Quando né? você estava mudando do caminhão, de onde vocês estavam guardando os móveis. Né? Então. Então, aí ficamos morando lá em Sorocaba. Aí o teu tio Renan nasceu em 1980. Lá em Sorocaba. Lá em Sorocaba, ele Vocês já estavam mudando? já estava lá, já morava lá. Tanto que o registro de nascimento dele, ele é sorocabano. Ele nasceu em Sorocaba, foi registrado lá em Sorocaba. Aí ficamos lá até 82, sei lá. 82. 82. Aí tem um fato que eu acho que você não sabe e você vai ficar surpreso. Quando a gente morava em Sorocaba, eu trabalhava na Pirelli e morava lá, não era muito longe. Um cara, um ladrão lá, um bandido, invadiu a casa com a tua avó dentro. Tua avó estava grávida da tua mãe. O Renan estava no berço. E o cara estuprou tua avó. Caralho. Estuprou, forçou ela a ter relação com ele, entendeu? Com uma faca na mão lá, com a faca no pescoço lá, o Renan no berço. Ela, o que ela ia fazer? Ela estava grávida ainda. Foi um negócio gravíssimo, né? Aconteceu com a gente. Aí me ligaram, eu estava trabalhando, né? Foi durante o dia. Aí fomos lá, chama a polícia, tal, pá. Mó auê, né? Mó tragédia, um negócio complicado para lidar. Aí a gente desestruturou a gente, né? Porque a gente estava lá só nós, né? Família tudo aqui, né? Aí, não dá para ficar aqui mais, né? Vamos voltar para Santo André. Claro. Vamos. Aí viemos embora. Tua mãe nasceu em 83, né, então. Ela já estava grávida, foi em 83 que aconteceu. Aí viemos para cá, quer dizer, ela veio para cá, né, com o Renan, a minha mãe acho que já tinha falecido,
Minha mãe tinha falecido. Então, meu padrasto morava sozinho na casa lá. Então, ela ficou lá com o Renan, com o meu padrasto, e eu estava trabalhando lá em... Sim, na Pirelli. Aí eu comecei, agitei lá, falei, ó, preciso voltar para Santo André, me transfere de volta para Santo André, Tinha daqui. para Pirelli daqui. Aí os caras transferiram, né? Aí o seu salário diminuiu por causa disso? Não. Eles Não. também, tipo, não teve, você explicou, né? Foi É. diferente, então eles meio que, tipo... Não teve, acho que eu me lembro, não teve, não. O retorno... Não, para não transferir. Não, eles foram muito humanos, né? Me transferiram de volta, aí vim trabalhar no outro setor aqui, equivalente lá do setor que eu trabalhava. Aí a gente alugou um apartamento, né? Porque o meu padrasto também era complicado. O convívio com a tua mãe e o Renan, bebezinho, ele era... Mas com sua mãe ainda estava lá? Não, minha mãe tinha falecido já. Sua mãe faleceu quando? Quando você estava mudando pra lá? Tipo, Não, eu já estava morando em Sorocaba. quando você mudou sozinho para Sorocaba foi quando sua mãe faleceu? Eu já estava lá um ano, sei lá, e ela faleceu. Ficou doente, eu vim aqui e vai no hospital e tal, mas pegou câncer. Um câncer muito sério, não tinha como operar. Câncer do que, você lembra? É um melanoma, eles chamam que é um câncer de pele. Depois você pesquisa, é melanoma. E começa na pele, mas ele se espalha por todos os órgãos. Né? Tá na pele, né? Então tá perto de tudo. Então, começa... Super. e aí não tem como operar, tá espalhado, né? Se fosse um negócio localizado... Sim, naquele tireoide, né? Então aí eu fez quimioterapia e tal, mas não tinha... Não deu. Naquela época, Já era menos recursos do que é hoje, né? Então ela faleceu. Então aí meu padrasto estava morando sozinho. Aí quando aconteceu isso aí, a gente voltou para Santo André. Ela ficou durante a semana, ficou morando aí. Eu vinha no fim de semana, né? Aí a gente lá logo para mudar, aí a gente alugou um apartamento na Genor de Camargo, a rua do OK ali. Aquela rua ali. aquela rua ali? Aquela rua. Aquela rua de lado? Aquela, tipo, seguindo a avenida, não de, tipo... Não assim, a paralela à perimetral, né? Ela aqui, ó, aí tem um jardinzão aqui, não tem uma igreja, a matriz? Então, passando o jardim, do lado de cá era um prédio, tá lá o prédio dele. Aí morei ali no primeiro andar. Aquela praça que tem... Porque tem a igreja e tem uma praçona, Na né? frente da praça? Não, passando a praça um pouquinho, pra lá. vindo pra cá. Vindo pra cá. Ok. Vindo pra cá pro clube? Acho que Você passa a praça, logo ali tem um prédio, predinho ali. A gente morou ali, alugou o apartamento. E aí aquela casa que estava no meu nome aqui, na Rua das Violetas, era uma casinha velha, né? Sim. Estava alugada lá. Passou, depois que sua mãe faleceu, passou o seu nome, você botou pra alugar? Já estava no meu nome. Já tá no seu nome, aí você colocou ela pra alugar? Estava alugada. Minha mãe que... então você tava ganhando uma graninha da casa alugada. Mas era... Não, eu acho que ia para minha mãe, eu nem estava... Não, depois que ela morreu. Depois que ela morreu, Sim, depois que ela morreu. Aí a gente falou, puta, então vamos ver se dá para... Aí apareceu um amigo, através a tua mãe que acabou, conheceu esse rapaz aí, que eles moravam ali, na Rua das Violetas mesmo. Mas ele trabalhava no escritório de engenharia, então tinha uns engenheiros lá que faziam casas, né? E aí ele falou, um era engenheiro, então eles tinham essa empresa que fazia casas, e o irmão dele era gerente no Banespa. Banespa é o quê? O banco. Um banco. Agora não tem mais esse banco. É o Banco do Estado de São Paulo, chama Banespa. Banco do Estado de São Paulo. Virou Santander. Agora é Santander, mas na época era o Banespa. E aí tinha um empréstimo que chamava Recon, que é de reconstrução. Então ele falou, não, dá para demolir aquela casinha velha e fazer uma reconstrução, consegue um financiamento. Porque eu não tinha grana guardada para fazer uma casa. Casa é essa pra caralho, né? Então, aí estava morando no apartamento alugado, né, pagava aluguel no apartamento, e aí fui ver o que precisava desse Recon aí.
Na verdade, a tua avó, né, como eu estava trabalhando em Sorocaba, ela que estava vendo por aqui os negócios e tal. Ah, você ainda estava tendo que voltar para Sorocaba? É, fiquei um período indo e vindo ainda. Entendi. Antes de fazer a troca totalmente. É. Fiquei um período pequeno, mas fiquei ainda. Aí depois eu vim trabalhar para cá mesmo. Aí eu já. Aí que eu aluguei o apartamento. Aí o apartamento e tal. Aí eu estava trabalhando aqui na Pirelli. Continuei trabalhando na Pirelli aqui, o apartamento. Eu morava perto, né? Mais tranquilo. Aí, então, aí conseguimos esse empréstimo. E aí o cara fez o projeto da casa e tal, e a gente, vamos fazer então. Aí o empréstimo, o financiamento tinha um quanto por mês tinha que pagar lá. Eles iam liberando, conforme você ia fazendo as fases da construção, entendi. eles iam liberando o dinheiro. Então, olha, alicerce, aí faz o alicerce, aí faz as paredes, tal, aí Faz tá. sentido, para não ter que... É, Para não acabar bagunçado, o cara tem todo o dinheiro, gasta tudo no é, alicerce. então os caras faziam de propósito isso, né? Então o banco é desse jeito aí. Aí ficou pronta a casa, aí nós falamos, bom, não tinha nem dado um ano de aluguel, né? O contrato do aluguel no apartamento era um ano, mas antes de um ano eu fui lá, né, conversei lá, porque falei, minha casa está pronta, vamos mudar para casa. Em quanto tempo a casa ficou pronta? Acho que foi uns 6 meses, acho. Nossa, rápido. É, Foi ali. 7 meses. É, Quanto que foi para você, mais ou menos? o que, o dinheiro? É. Puta, não lembro. Não lembro total. Ah, foi Tá vendo? uma grana, porque o empréstimo, né? Foi uma grana, porque eu fiquei pagando um tempão ainda, morando lá, né? Ainda ficamos pagando até liquidar tudo, Tem que estar, né? até quitar. Foi uma correria, né, tal, mas fizeram uma casa, era uma puta de uma casa, É aquela né? casa que tem 3 andares, vocês falavam? É, Casona. uma casona mesmo. A casa era da hora. Valeu a pena. E aí ficamos lá morando lá, aí nessa altura do campeonato, foi acho que uns 10 anos, acho, por aí. Ficaram lá. 10 ou mais, porque, ó. Acho que o financiamento era 10 anos para pagar. Nossa. Então, Hoje em dia é 30, né? tua mãe nasceu em 83, Minha mãe nasceu na casa nova já. nasceu na casa nova. Nessa casa já. Na verdade, ela nasceu no apartamento. A gente estava no apartamento, mas estava já terminando a casa. Então foi em 83, porque ela nasceu em maio. Em 83, acho que a gente... Aí já tinha compramos o terreno aqui, né? E aí fizemos financiamento. A própria construtora, né, que fazia a casa, que financiava essa casa aqui. Ah, calma aí. Então depois de 10 anos lá, vocês ficaram 10 anos, vocês venderam aquela casa? Vendemos, Compraram cá. compramos o terreno aqui para construir aqui. Com o dinheiro daquela casa, vocês só compraram só o terreno aqui? Não, Já. o terreno... E já essa casa aqui? Não, essa casa não tinha. Tinha só aquela casa lá de cima aí, onde você só mora. tinha aquela. Só tinha aquela. Essa aqui não tinha Essa nada, era tudo terreno? que era terreno. Um só? Não, 2 terrenos. 2 terrenos. Que o dono, o cara aqui não vendia separado. Ele tinha os 2, ele só vendia os 2. Ah, eles não vendiam tudo junto, ele só vendia separado. Não, o contrário, ele não vendia separado, a gente queria só um. Ah, entendi. A gente queria só um. Ele tinha 2 documentos para 2 terrenos. 1.500 e 1.500 metros. Mas ele não queria vender 1.500, queria vender os 3.000. Era mais caro. A grana que a gente tinha, né? Não estava contando com isso. Mas, a gente fez isso, fez esse rolo aí. Então, a gente vendeu a casa lá, pegou o dinheiro, comprou o terreno e compramos a casa, né? Para os caras virem montar a casa aqui, construir. Teve que alinhar, né? Teve Teve que fazer terraplanada e tal, né? Aqui também demorou, acho que uns 6 meses também. Que a gente até falou com a mulher que a gente vendeu a casa, eu falando para ela, ó, só que a gente não dá para sair da casa agora imediatamente. Só precisava de uns 6 meses aí que nós estamos mudando, estamos construindo lá para...
Ela, tudo bem, Aceitou. concordou. E aí nós mandamos Essa bala. outra casa ainda tá... Ainda tem? É essa casa que você mora. Não, eu falo... Ah, lá? Ainda tá de pé ou não? Você acha que já... Não, tem, mas modificaram ela. Tá, Mas tá lá ainda. Mas a estrutura ainda tá lá. Tá. Eu acho que ela ainda é daquele esquema lá. Só mudaram a frente. Entendi. Agora você olha, você não. Antes ela tinha um murinho baixo, tinha uns negocinhos, tinha a garagem, né? Portão. Agora os caras deram uma fechada lá por segurança, né? Sim. Mas tá lá a casa. Acho que. Não sei se foi tua mãe que falou que alguém. Parece que fizeram. Virou duas casas, né? A embaixo e em cima. Os caras deram uma. Mexeram lá internamente, ficou em cima e embaixo. Foi dois. Porque ela era assim, né? Você chegava no nível da rua, tinha a garagem e a sala. Aí você descia a escada, tinha a sala de jantar e a cozinha. Ela era tipo subterrânea. Tipo... O terreno era caído, então né? eu lembrei agora da... Aproveitaram. Não era prédio, né? Não. O terreno era desse, então... ok, lembrei agora. Por isso que descia. Lembrei. Descia e tinha a sala de jantar, a cozinha, tinha a lavanderia e tinha mais um quartinho e um banheiro. Descendo. Aí da sala subindo, tinha um banheiro, 2 quartos, o outro quarto com outro banheiro, suíte, né? E aí depois, como era aquele telhadão assim, sabe? Sim. Grandão. Então a sala tinha um puta de um teto. Era um pé direito enorme. Pé direito enorme, assim, descia, né? Lá era bem alto e descia aqui na altura normal. Então tinha um pedação lá que a gente fez? Fez um mezanino de madeira pequeno. Sim. Pequeno assim. Então a escada que ia para os quartos, a gente, no meio da escada fizemos uma outra escadinha que saía nesse mezanino de madeira. Aí então aqui era um pedacinho, a gente já pusemos uma televisão lá, então era uma sala de TV. Ficava lá, o sofá, era um sofazinho, porque ela era estreita, né? Era um mezanino assim, sei lá, não era dessa largura, mais ou menos daqui aí, de largura e compridinho assim, né? Pegava comprimentinho da sala. Mas era legalzinho, era um cantinho feio, aproveitamos o espaço. Legal. Então, aí ficamos lá até... Vai ficar pronto? Aí ficou pronto aqui, nós... Em que ano que vocês mudaram pra cá? Totalmente? Você lembra? Faz... Nós estamos em 23. Acho que faz 25 anos, 25. Então dá 2000 e... 98. Acho que é 98. 98. Isso aí. Aqui, Curitiba aqui não era nada, era... Era bem diferente, né? Bem diferente do que é hoje. Então, 98, o Renan tinha... Ele é de 80, ele tinha 18. E a tua mãe tinha 15. 3 a menos. 15. 15. É isso aí. Foi nessa época aí. 98, 97, por aí. Mas ainda você estava trabalhando na Pirelli ainda? Não. Aí, né, no mês você foi para Bristol? No Bristol, em 90 eu fui para Bristol. 90. Mas você ainda estava na outra casa? Estava na outra casa, não tinha vindo para essa. Mas mas por que você mudou da Bristol, da Pirelli para Bristol? Então, foi em 90, né? Em 89. Na época, estava tendo uma greve na Pirelli, estava tendo uma greve geral aqui no ABC. Aí, A né? Pirelli era enorme também. A Pirelli é enorme, é grande ainda, né? Mas era maior, agora já deu uma diminuída. Então estava tendo greve. Eu era supervisor de produção, né? Então, os caras estavam montando esquema para furar a greve. Eu não fazia greve, né? Quem estava fazendo greve eram os operários mais. Né? Eu não era a favor de greve. Que ia atrapalhar muito, o que era? A greve era do sindicato, né? O sindicato era uns Pra aumentar o salário? pilantras. A
A ideia era essa, né? Mas por trás tinha um monte de corrupção. Aí o próprio Lula, o sindicato pegava grana das empresas para... Pra tipo, diminuir a greve, tá? Tem um monte de coisa por Então, assim, baixo. se o sindicato fala assim, ó, a gente vai fazer uma greve, se vocês aumentar tantos por cento, vai dar tantos reais. Se diminuir dá pra gente, um bagulho assim. Tem umas pilantragens no meio. Complicado. Que nem a automobilística aconteceu o seguinte, ó, tava produzindo, o nível de aquisição do povo diminuía, então não estava vendendo tanto carro. Então, para a indústria, não era bom ela ficar produzindo e guardando o carro lá, né? Então, eles chamavam o sindicato, ó, você faz uma greve aí, então, entendeu? Para parar a produção, né? Como é que vai parar? Faz uma greve. Então, você fala lá, fala pro povo... Ao invés de falar que não tá vendendo, para não... pra tipo, perder a imagem, né, diminuir. E vai fazer o quê? Que puta monte de carro. E é grana parada, né? Sim. Então, para uma Volkswagen, do jeito que ela era, pô, tinha 10 mil funcionários. Fala, não, faz uma greve aí pedindo aumento de salário, e aí vocês param a produção, não vai produzir tanto carro, né? Vai diminuir, Aí vai vendendo o que está no estoque e tal. Enquanto isso, vocês vão negociando, vamos negociando. E os caras do sindicato pegavam a grana. E o povão, né? O povão, os operários lá achando que era por causa do salário que estava tendo greve, entendeu? Ou pra direito. E era tudo pilantragem. Tudo esquematizado. Então tinha esses esquemas aí. Que ainda deve ter, principalmente agora que voltou o Lula no poder, o sindicato cresceu de novo. Porque o sindicato tinha... Bom, a parte política, eu não sou muito político, eu não gosto de discutir política. Muito complicado, muita coisa aí. Tem muita coisa que você nem fica sabendo, entendeu? E tem, na parte da família, principalmente da tua avó, o pessoal acha que é de um jeito, eu acho que é de outro. Mas não gosto de discutir política. Sim. Então aí os caras queriam que a gente, o supervisor, fosse com as Kombi buscar os caras, os funcionários, para entrar na Pirelli. Porque o sindicato montava esquema na portaria da Pirelli, para não deixar ninguém entrar. Eles bloqueavam a entrada. Bloqueavam, e se quisesse entrar lá na massa, partia pra porrada. Caralho. Meu sonho Era feio o negócio. Não era tipo, não, para de trabalhar, tipo, não. Fala. Não, eu quero trabalhar, né? Não, eu não quero fazer parte da greve. Eu quero deixar você entrar. Não vai entrar, não. Se forçasse, entrava na porrada. Os caras partiam pra ignorância. Aí os caras, os chefes lá, né, vieram falar comigo, os supervisores lá, né, pra gente ir com os motoristas de Kombi no endereço dos funcionários do meu setor, para pegar os caras e vir pra Pirelli para entrar com a Kombi lá dentro para os caras trabalhar. Entrar por outro... Para furar a greve. Aí eu falei, não, pô. Furar a greve. O tal de furar a greve era isso aí, viu? Entrar por uma outra portaria lá, entendeu? Falei, não vou fazer isso não. Por quê? Que se descobrissem podia dar ruim pra você? Pois se os caras param a Kombi lá e pegam a gente e enchem de porrada lá. Falei, não, eu não vou. A tua avó ainda mais política do que eu, né? Ela não vai, não. Ela já... Entendi. Falei, eu também não. Não, eu também falei, não, eu não vou correr risco. Aí eu falei que não ia. Aí os caras, mas... Os caras, né, achando que eu tava pisando na bola. A favor da greve. Falei, não vou. Não, deixei claro que é por causa da segurança, eu não queria correr risco de levar porrada. Se ligar na porrada, vai trabalhar. A greve durava muito tempo? Tipo, era... Não, então, não dura muito tempo, mas... É tipo um mês? Não tinha uma data certa, entendeu? Estavam negociando lá um monte de coisa. De aumento de salário, de um monte de coisa lá. E aí, os caras fizeram greve. Então, enquanto não resolver, para tudo. Para forçar a empresa a concordar, né? Esse é o objetivo da greve. Bom, então, aí eu fiquei invocado, né? E na época a tua avó estava vendendo os produtos lá de beleza,
Não era Natura, era uma outra marca lá. Mas a Vlamar sempre fazendo, tipo... Ah, sempre ela estava fazendo alguma coisa, né? Sempre, tipo, empreendendo, né? Sempre empreendendo alguma coisa. Ela nunca foi, tipo, trabalhar... Não, de ficar em casa. Não, tipo, trabalhar, tipo assim, pra outra pessoa, tipo, empresa, assim. Ah, ela trabalhou. Quando eu conheci ela, ela trabalhava. Ela trabalhou na IPCE, que era perto da Pirelli aqui, que fazia cabos elétricos. Não existe mais. Trabalhou numa indústria química lá perto da Volkswagen, que eu cheguei lá buscar ela, que eu estava namorando. Ela trabalhou em empresas. Mas depois ela começou a partir para empreender. Porque aí quando a gente casou, em Sorocaba, né, ela ficou sem rumo, né? não dava para. Lá era diferente, né? Mas ela arrumou lá um negócio da prefeitura, um programa da prefeitura, como é que chamava? Progeste. Progeste era para ajudar as gestantes pobres, né? Então tem esse programa lá de voluntária, né? Sim. Aí ensinava as gestantes a fazer as roupinhas dos bebês, né? Porque era tudo gente humilde, né? Fralda, né? Porque na época não tinha fralda descartável. Comprava pano, fazia uns panos lá e tal. Sujava, tinha que lavar e reusar. Então, fazia um enxoval do bebê, né? Que ia nascer. Então tinha o Progeste. Ela trabalhou nisso daí muito tempo. Lá fizemos também uma feira, como é que chama? Feira coletiva lá, sei lá. Pegava o pessoal lá, quanto você quer batata, você quer tomate, quanto você quer? Aí ia lá, comprava no atacado, né? Mais barato. Aí chegava, dividia. Mas tudo voluntário, tudo... Isso é ação voluntária, social. Social. Sempre fez, né? Sempre na parte social, que é o que dava lá, né? Aí depois, quando a gente veio para cá, aí teve N atividades. Então vendeu cosmético, fizemos bijuteria, colarzinho, fez gravata, né? A gente ia vender, tinha uma barra que no fim de semana a gente ia nas feiras de artesanato para vender gravata. Ela aprendeu a fazer gravata, fazia gravata. Gravata e outros negocinhos lá, né? Sempre ajudar, né? Porque o meu salário começou a ficar pouco para bancar o estudo do Renan. Eles foram no objetivo, né? Então, é complicado o negócio, né? Não era barato. Em particular, né? Porque infelizmente o estadual, né, o do governo, o nível foi pro saco. Quando eu estava estudando, o nível era bom. Você estudou em escola pública até o colegial, né? Exatamente. A ET era Escola Técnica Industrial. Agora ela é Escola Técnica Estadual. Caiu o nível pra caramba. Ela era municipal, acho, sei lá. Escola Técnica Industrial Lauro Gomes era o nome, né? Ela tinha um convênio entre a Volkswagen, o governo da Alemanha, entendeu? Então, lá não era pago, não tinha mensalidade. Era estadual, né, sei lá. Não, o colegial era... Não, o colegial no Sérgio Millier era estadual. Ah, esse técnico que você fez? O Américo Brasiliense era estadual, né? Instituto de Educação Estadual Américo Brasiliense. Foi o técnico que você fez? Não, o Américo Brasiliense é onde eu fui até o 3º ano lá. Depois eu vim para o Sérgio Millier, colegial, aí era tudo do Estado. Na ET também era do Estado. Que era o técnico? Que era o técnico. Então você sempre estudou em escola... Só a faculdade que não. A faculdade eu tive que pagar lá, porque lá era noite e tal. Então na época era top, então. Era. Tudo... Era tudo do governo e era bom, entendeu? Era o contrário do que é agora. Que nem no Américo Brasiliense. Para entrar no Américo Brasiliense, que era estadual, tinha uma prova também, porque tinha muita procura. Tinha que fazer uma prova lá. Eu tive que fazer, passei, beleza. Quem não passava no estadual é que ia para o particular, porque o particular era mais moleza. O nível era menor no particular do que no estadual. Hoje em dia é o contrário.
contrário. Agora inverteu totalmente. Nossa. O estadual ficou uma bosta e o particular é que tá bom. Inverteu totalmente. Tanto que inverteu a partir já do Renan. O Renan, quando ele foi para começar o primário, perto de casa, o 8 de abril, a gente morava perto do 8 de abril. O 8 de abril ele foi numa... A avó levou ele lá numa classe, num dia. No outro dia ela foi levar e já não estava mais naquela classe. Por que não mudou? Não, porque estamos vendo, avaliando os alunos aí pelo nível de conhecimento. Mudaram, fizeram uma classe dos que estavam melhorzinho. Você começaram a separar. Pelo nível que estavam as crianças. Aí passou, ela foi levar ele, mudou de classe de novo. Mas por que mudar? Porque estamos separando. Aí ela falou, tá ruim o negócio lá. Já mudou de classe lá porque o nível tá ruim pra caramba. Ele estudando lá isso? Começou, o primeiro ano, né? Primeiro aninho de escola, pô. Toda hora mudando de sala de aula. Aí ela falou, não dá, vamos ter que mudar pro particular, que o particular é melhor. Aí foi pro particular, então começaram já o primário no particular. Não foi mais no estadual, porque era uma bosta. E aí, né, o salário tinha que pagar a escola, né? Então ela estava sempre arrumando alguma coisa para ganhar uma graninha para ajudar. Então teve dá para fazer um livro de tudo coisa que ela fez. Vendeu consórcio de caminhão, consórcio de geladeira. Nossa, muita coisa. Eu falei que a tia Mara, ela falou que a tia Mara estava me contando quando elas abriram um brechó. Abriram o brechó. Que aí ela falava que dos viados que ia lá. Várias histórias. Ia comprar roupa lá, os caras. Então, abriu o brechó, teve brechó. Tivemos um bar. Um bar? Tivemos um bar. Além da pizzaria, né? Não, a pizzaria aqui, foi né? Depois, né? Não, o bar foi antes de vir para cá. Tava morando lá ainda, lá na Rua das Violetas aí. Eu trabalhando na Pirelli e aí eu fiz uma sociedade com um maluco lá, um bar. Aí eu trabalhava até 5 horas da tarde, aí saía, ia lá trabalhar, ajudar o cara no bar. Fim de semana a gente abria a porra do bar. Puta merda. Mó trampo. Nossa Senhora. Mas isso, esses três. Acho que é isso aí que... Tem mais um que eu vou perguntar, quais são, é que você já falou, né, um pouco, né? Quais são os valores que você considera mais importantes na vida? Então, aquilo que eu te falei, né? Os bens materiais são importantes para você usufruir, né? Mas não deve ser sua preocupação principal, né? Então, como é que é a pergunta aí? Os seus valores principais. Os valores. Os valores que você considera mais importantes na vida, assim. Então, eu acho que é isso, honestidade, né? Honestidade é uma coisa, o respeitar o próximo, né? Bom, e aí é uma coisa que a parte religiosa é um ponto complicado. Eu fui educado na religião católica. Mas aí você começa a estudar, aí você fica sabendo da teoria de Darwin, né, que o homem veio do macaco. Aí começa a ter umas coisas não batendo, os conflitos de informações, né? É complicado, porque nesse mundo tem muita coisa desonesta, né? Sei lá, os caras criam religiões aí, né? Então você tem manipular. Para manipular os seres aí, né? Então é um negócio complicado, mas o que eu acho é que existe alguma coisa superior, né? Então, um chama Deus, outro chama Jeová, outro chama Buda, outro chama, sei lá. Cada religião tem essa entidade, né? Que eu acho que existe, né? A gente tem que acreditar, né? Porque você
Não tem um negócio assim, olha, tá aqui. Né? É um negócio que está em nenhuma religião, né? É palpável, né? Não tem Uma prova concreta. uma prova assim, Você fala, nossa, entendi. realmente. Mas eu acho que existe alguma coisa. Não é possível que a gente existe, né? Esse universo, Esse universo com tanta coisa, tão complexo. não tem alguma coisa superior aí que... Então, religiosidade, É né? um dos valores que você acredita que você precisa, não tem como você fugir disso, né? Eu acho que faz parte. O ser humano tem que ter Buscar, né? Tem que procurar. tem que ter um meio, é um refúgio, né, também, né? É um refúgio, né? Porque quando você está numa situação complicada, né? Que você, tem que enfrentar isso, tem que fazer Tem esse problema, esse problema. tem que resolver esse problema, ou na época que você está estudando, eu tenho que fazer uma prova, eu tenho que ver isso, tenho que ver aquilo, Aí você pede ajuda, né? Fala, que eu tenha tranquilidade, né? Para lembrar tudo, né? Aquilo que eu estudei e tal. Que tudo, né? Prova na escola, depois você vai, sei lá, você vai trabalhar, você vai fazer uma entrevista numa empresa, né? Ou você vai querer ser empreendedor, você vai ter que ir lá demonstrar o que você está vendendo, o que você está... Fazer dar certo sua É, empresa. então... Fazer o projeto dar certo para você Você sempre Sempre tem um desafio, né? Tem E nesse desafio você pede ajuda dessa entidade, né? Para cada um é um, mas é a mesma. Que eu acho que é um refúgio, é essa entidade que te dá ânimo, né? Para você mesmo se reanimar, né? Se fortalecer para poder enfrentar esses problemas. Então, eu acho que a gente tem que acreditar que existe algo acima da... Porque, não é possível, né, que o ser humano... Você vê quanta coisa, né, evoluiu. A minha geração,